Amém. Amém. Podem sentar. Nós ficamos felizes em louvar ao Senhor. E eu queria dizer para vocês que essas pessoas que estão com a gente aqui, esses jovens que estão cantando, tocando, e Anderson também, que hoje vai trazer a palavra de Deus para nós, são os jovens da nossa igreja, a IPBE, onde vocês também vão lá tomar o café com a gente, né? Então, vocês já conhecem a igreja. Então, eles são os jovens da nossa igreja e eles se reuniram para hoje vir participar desse momento com a gente, certo? Então, nós vamos receber Anderson. Eu queria pedir a Danilo para orar por Anderson agora. Amém? E nós vamos, em silêncio, receber a palavra de Deus através da vida do Anderson. Amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos neste local para te prestar culto de adoração e louvor. Muito obrigado por termos chegado aqui, Senhor, em paz. Tu conheces nossas necessidades. E nesse momento, Senhor, a mais importante, a prioritária, é ouvir a Tua palavra. Que ela possa, Senhor, penetrar os nossos pensamentos e preencher os nossos corações. Abençoe Teu servo, Senhor, use ele da forma que Te apraz. É assim que nós te oramos, em nome e por amor de Cristo. Amém. Obrigado. Boa noite. É uma alegria imensa poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do Evangelho. Como acabamos de cantar, a Ele seja dada a glória, somente a Ele. Quero também elogiar as senhoras, viu? Por estarem aqui, depois de um dia de luta, de trabalho, mas que reservaram um tempinho dos nossos dias, né? Dias trabalhosos, muitas vezes estressantes, para escutar do Evangelho. Não há preciosidade maior nas nossas vidas do que Cristo. E eu estou muito feliz de estar aqui ao lado de jovens senhoras e belas senhoras também. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa falar aos nossos corações, para que venhamos sair cheios dele. Meu nome é Anderson, primeira vez que eu estou vindo aqui, e espero que seja muito bem recebido por vocês, viu? E eu quero compartilhar rapidamente um pouco do Evangelho, do precioso Evangelho que Cristo nos deixou. Prometo que eu vou ser breve, mas que a palavra do Senhor fale aos nossos corações. O que eu quero compartilhar com vocês está registrado no Evangelho de João, quarto Evangelho no Novo Testamento. E ali, para mim, um dos relatos mais preciosos de Jesus Cristo. É apenas um versículo, que eu quero que vocês recitem ele comigo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu vou repetir, aí vocês vão repetindo comigo, tá bom? É só um versículozinho, só para a gente caminhar juntos. Respondeu Jesus. Não, o louvor foi mais animado, então a palavra do Senhor a gente tem que ser mais animado. O bairro dos IPs tem que escutar o que a gente está falando. Respondeu Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus Cristo. Vamos orar? Deus, nós queremos te louvar, Senhor, pela grandeza do teu Evangelho e pelo teu infinito amor sobre as nossas vidas, Pai. A glória seja dada somente a ti, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, Pai. Que o teu Evangelho, Senhor Deus, venha transbordar em nossas vidas, Pai. É assim que nós te oramos, Pai, desde já te agradecendo. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Isso, para mim, é um dos textos mais preciosos do Evangelho, porque Jesus Cristo, é claro, aqui trata de grandes verdades. A primeira verdade do início, ele fala, eu sou.
Aqui ele está se comparando a Deus. E ele é Deus. Não é verdade? Jesus Cristo é Deus. Aqui ele relata também que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus a não ser por ele. Por que Jesus está relatando isso para nós aqui em João 14,6? Porque um pouco antes, nos versículos anteriores, ele fala que vai preparar um lugar para os seus discípulos. Ele está aprontando os discípulos para a sua partida. Um pouco depois aqui, Jesus vai ser crucificado. Então ele relata aos discípulos que ele está preparando um lugar, uma morada, junto ao Pai. E em um exato momento ele pergunta aos seus discípulos: vocês sabem o caminho dessa morada? E no versículo anterior, esse que a gente leu, no versículo 5, Tomé fala, um dos seus discípulos. Parece até com a gente, bem nordestino. Ele pega e fala: mas Senhor, pelo amor de Deus, eu não sei nem o lugar, quanto mais o caminho. É aí que Jesus entra. E prontamente ele fala: eu sou o caminho. Por que Jesus está falando que ele é o caminho? Eu não sei, alguém aqui já se perdeu alguma vez? Eu sou de Fortaleza. Assim que eu vim morar aqui em João Pessoa, fui morar no bairro de Mangabeira e estudar na Epitácio Pessoa. Os ônibus de Fortaleza são diferentes daqui de João Pessoa. Lá geralmente a gente sabe o nome do ônibus, aqui é pelo número, né? Então minha mãe disse, eu era adolescente, minha mãe falou: pega o Mangabeira Cristo. Na Epitácio Pessoa, eu peguei o Mangabeira Cristo. Parece até uma coisa, né? A gente lê na palavra de Deus, o Mangabeira Cristo, Cristo Mangabeira. E eu peguei esse ônibus. Só que esse ônibus ia pela Josefa Taveira, a principal de Mangabeira mesmo. Só que eu morava na Mangabeira por dentro. Um adolescente numa cidade, que Mangabeira é uma cidade, perdido. A princípio pode parecer engraçado, mas foi desesperador para mim. Porque para quem está perdido, para quem não sabe o caminho, é desesperador. Quando você está em um lugar e não sabe o que fazer. E nesse meio eu peguei no desespero e comecei a chorar, um adolescente. E aí, depois que o ônibus já tinha ido para o terminal, e o cobrador disse: meu jovem, você não vai descer não? E o ônibus já ia fazer o percurso novamente, e eu digo: eu estou perdido, eu não sei onde é que eu estou. Minha mãe mandou eu pegar esse Mangabeira Cristo. Só que Mangabeira tem 3 Mangabeira Cristo. Por dentro, Mangabeira da principal e o Mangabeira 7. E foi então que ele me falou, ele me desceu do ônibus e me colocou em outro ônibus. E aí eu encontrei o caminho novamente. E dei graças a Deus porque eu cheguei em casa. Jesus muitas vezes, ele nos mostra o caminho. Em toda a sua palavra, ele relata que ele é o caminho, que ele vai nos levar no caminho, que ele vai nos guiar no caminho. Mas ele não mostra simplesmente o caminho. Ele é o caminho. O caminho de quê? Alguém sabe? Ele é o caminho que leva ao Pai. Muitas vezes nós procuramos outros caminhos. Nós até conhecemos o verdadeiro caminho, mas por nossa vontade nós queremos fazer o nosso próprio caminho. E o nosso próprio caminho, muitas vezes nos leva a nos afastar do verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. Por isso que ele fala aos discípulos aqui que eu sou o caminho. Como a irmã falou, ele é o caminho que leva ao Pai.
E longe dele não há outro caminho. Estamos totalmente perdidos. Existe uma ilustração uma vez que eu vi, que esse caminho de Jesus Cristo é como se fosse uma catraca de ônibus. Você não pode passar com duas pessoas, você não pode passar com seu filho. Numa catraca passa uma de cada vez, né? É verdade. É verdade. Na catraca. É verdade. Mas graças a Deus que Jesus fez o caminho para nós, né? E Ele não se importa se somos deficientes, se muitas vezes temos algo diferente. Muitas vezes nós temos uma dificuldade. Porque para Cristo, pouco vai importar isso. E é por isso que Ele fala que Ele é o caminho. Ele é o único caminho. Fora dele não há outro caminho que leva ao Pai. Vamos prestar atenção aqui que a gente vai ser bem rapidinho. O Senhor Jesus abriu um caminho que tinha sido fechado. Vocês conhecem da história de Adão e Eva, né? Tinham totalmente liberdade, viviam em meio ao paraíso, mas através de uma desobediência, parece que o caminho se fechou. Por isso que foi necessário que Cristo viesse, que morresse e padecesse pelos seus. Por isso que ele relata que é o caminho. Por que eu estou frisando muito isso no caminho? Porque nós muitas vezes temos a esquecer do caminho e se perder. Não se perder totalmente, mas tem alguns momentos que é preciso nos lembrar disso, desse caminho de Jesus Cristo. E ele fala também que é a verdade, né? Quem é o caminho? O caminho é quem? Jesus é o caminho para nos levar até o Pai. Amém? Amém? Mas Jesus fala também que é a verdade, não é? Como Jesus é verdade, ele se opõe à mentira. Ele não habita em meio à mentira. Temos ouvido e visto muita coisa. Temos muita facilidade de escutar o Evangelho hoje. Hoje a gente escuta o Evangelho no rádio, na TV. Muitas vezes alguém bate na casa de vocês para falar do Evangelho, não é? Mas se essa pessoa não falar que o único caminho e que a verdade é Jesus Cristo, ela está vivendo com a mentira. Há um tempinho atrás, eu estava no sertão do Piauí, e eu perguntei o que era verdade a uma senhora. Ela disse: a verdade é tudo, é o que eu acredito, sei. Homem, tudo me leva a Deus. Mas a palavra de Deus não diz isso não, né? O homem pode se chegar a Deus através do próprio homem? Se eu fizer uma boa ação e não reconhecer o único caminho e a verdade, eu vou me chegar até Deus? Parece que a palavra diz que a verdade e o caminho só é Jesus, não é? Então não adianta me apegar a coisas que a Bíblia não diz que é verdade para alcançar a salvação. A salvação não está sujeita ao homem por ele ser uma pessoa boa, por ele ajudar o próximo, por ele compartilhar o pão
com o meu vizinho. Se nós estivéssemos aqui toda sexta-feira apenas compartilhando um alimento, um abraço, e não estivesse compartilhando do Evangelho, nós não estaremos fazendo basicamente nada. Porque nós iríamos estar tratando de coisas terrenas, coisas que necessitamos para preencher muitas vezes o nosso desejo. Mas se nós estivéssemos aqui apenas compartilhando do Evangelho, do caminho e da verdade, e não pudesse oferecer nada a vocês, na verdade nós estaremos oferecendo tudo a vocês. Porque não adianta você ser um rico e viver em meio a mansões, você ter uma cama boa, um lugar bom para se dormir, não ter a salvação. Não vai adiantar de nada. O homem tenta fazer vários caminhos. O homem hoje acredita em tantas verdades, mas muitas vezes se esquece da verdade principal de nossas vidas. Irmãos, o Evangelho é Jesus Cristo. E a salvação só vem através dele. Então não vai adiantar você ajudar quem quer que seja e verdadeiramente não reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas não apenas com a nossa boca, mas com o nosso coração também, porque é isso que a palavra de Deus diz em Romanos 10. Porque não adianta eu chegar aqui, ou você chegar em casa e falar para um filho seu que o ama, e as suas atitudes ser diferentes do que você está dizendo, suas atitudes serem indiferentes com ele. Será mesmo que você está provando que o ama? Por isso que a palavra de Deus diz, não é apenas com a boca, porque com a boca é muito fácil chegar e falar, não é? Mas é aquilo que o coração está dizendo. Que o Espírito Santo de Deus vai trabalhando em nossas vidas, não que venhamos ser perfeitos, mas até a vinda de Cristo, ou até nos achegarmos até a Ele no dia que Ele quiser nos levar, nós vamos viver um processo, não vamos deixar de ser pecadores, porque somos falhos, mas dependemos da graça de Deus. E a graça de Deus é um presente para as nossas vidas. Não que somos dignos e merecedores dessa graça, desse presente que Ele nos dá. Mas essa é a verdade que devemos ter para as nossas vidas. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é agora a gente... Entendeu que Jesus Cristo é o caminho, não é? O caminho que nos leva a... Jesus Cristo é a verdade também, não é? E quando Jesus diz que é a vida, do que será que Ele está falando? Como é o nome da senhora? Fátima. Bonito nome, viu? É o nome da minha mãe. Glória a Deus. É verdade o que a senhora está dizendo. Se todo mundo soubesse, todo mundo quer vir a Ele. Mas como ninguém quer, nós temos. Porque aqui, quando a irmã da pegar, não cabe de ninguém. Porque é para mim, sua palavra, que é verdadeira, é pura, que não vai nem se Mas é como eu acabei de falar. Como a senhora disse, é estreito o caminho. É estreito o caminho, é como eu falei para as senhoras. O Evangelho foi rejeitado. Aquele relato que Cristo foi crucificado não foi em vão, não. Porque quando Ele foi crucificado, antes dele ser crucificado, em João 6,
Enquanto ele fazia milagres e maravilhas, uma multidão o seguiam. Pois não é? É verdade. Mas enquanto ele falou que não era apenas milagres, não era apenas cura, não era apenas alimento, muitos deixaram de seguir. Está lá relatado em João 6,66. Ele foi rejeitado. Mas como agora ele não está fazendo milagre, aí não pouca gente vai ver. Mas os seus nunca vão se perder, a palavra dele diz. Os que serão salvos pela graça de Deus. Se a gente for olhar o relato da Bíblia, como as senhoras estão falando, um discípulo o traiu, não foi? O outro o negou. Na cruz do Calvário, todos os abandonaram. Não é verdade? Se eles andaram 3 anos diariamente com Cristo, e aconteceu o que aconteceu, é verdade. Mas se nós formos olhar, depois da crucificação, o discípulo que o negou fez grandes obras no nome dele, não foi? Nós temos que entender algo. Somos pecadores e dia após dia estamos sujeitos a falhas. Mas Cristo pode nos perdoar. Da mesma forma que Ele perdoou Pedro e tantos outros, Ele pode perdoar também essas pessoas. Porque muitas vezes as pessoas não conhecem do Evangelho. E essa é a nossa missão. Nós estamos transmitindo o Evangelho para vocês. E a missão de vocês é compartilhar o Evangelho também para essas pessoas. Porque muitas vezes a gente tem esse pensamento. Uma pessoa não vem por conta que ela só vem quando dá uma cesta básica. E muitas vezes nós criticamos elas, mas nós temos que compartilhar do Evangelho para elas também, para que elas venham entender a graça que foi derramada sobre as nossas vidas. Porque não adianta, gente, não adianta eu tentar entender a cabeça de um assassino, porque ele não conhece a Cristo. Nós somos iguais, mas pela graça de Deus, Ele nos transforma dia após dia. E essa graça tem que alcançar outros também. Vidas têm que ser alcançadas. Esse é o propósito da gente estar aqui. Porque primeiramente, quando Jesus fala que é o caminho, a verdade, Ele fala também que é a vida. E não é a vida que eu estou doente e vou melhorar e vou viver mais. Mas é a vida após a morte. Esse é o relato que ele está dizendo. Porque ele está dizendo que é a vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida eterna. E para fechar o versículo, ele fala que ninguém vai ao Pai através dele. Ninguém vai ao Pai, todos vão ao Pai só através dele. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, né? Por Cristo. Então, meus irmãos, essa é a verdade do Evangelho. Com todo o amor do mundo, com todo o carinho do mundo, como eu compartilhei com a senhora há um tempo atrás, que ela falou que ia rezar nos cemitérios, que ia interceder pela vida dos mortos. Eu disse para ela: enquanto a gente não reconhecer ao Senhor como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, e crer que só Ele, somente Ele,
nos pode levar até Deus, não vai adiantar nada a senhora interceder pelos mortos. Os mortos não podem fazer nada por eles mesmos. Vamos repetir comigo? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos repetir mais forte? Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. A vida eterna, meus irmãos. Essa era a verdade que eu queria compartilhar com vocês. Que Deus possa abençoar a vida de vocês e a família de vocês também. Somente a Ele, minha irmã. Somente a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Se Deus permitir, estaremos aqui mais vezes. Amém. Oh, amém, meu irmão. Pode ter certeza, viu? Então, é isso. Que a mensagem do Senhor possa falar aos corações de vocês. Amém. Tchau, Deus abençoe.